E vamos para a palavra. Provérbios 1, e verso 20, nos diz que a suprema sabedoria, ela clama de fora. E pelas ruas ela faz ouvir a sua voz. Nas encruzilhadas, nas praças, ela está clamando. Amado, por que, amados, que a sabedoria ela está clamando de fora? Por que que a suprema sabedoria, ela está gritando nas praças, nas ruas? E por que que ela não está clamando dentro? Ela está fora. Em Apocalipse capítulo 3, e o verso 20 nos diz, o próprio Cristo, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, ele está do lado de fora. E ele bate. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, veja só, isso não é uma coincidência, né? Que a sabedoria ela está clamando de fora e que o próprio Cristo também está do lado de fora batendo a porta. Não é uma coincidência, não é um por acaso. Cristo Jesus, ele é a sabedoria de Deus, ele é a própria sabedoria. Ele é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus. Ele é sabedoria de Deus, Cristo Jesus. E o Senhor nosso Deus, ele tem uma contenda com os homens dessa terra, com a humanidade, porque não há entendimento, não há sabedoria, não há conhecimento de Deus, não há Cristo nos corações. Ou seja, ele está do lado de fora, ele está tentando entrar o tempo todo, mas muitas vezes nós estamos muito ocupados, o homem se encontra muito ocupado com os afazeres do dia a dia. Eu comprei uma junta de bois, tenho meus negócios, me casei, e desculpas e mais desculpas. Mas o Senhor ele ainda está do lado de fora batendo, e a sabedoria ainda está clamando nas ruas, nas praças, do lado de fora também. Sendo que tudo o que nós precisamos nessa vida é de Deus. Tudo que a humanidade precisa é de Deus. Esta sociedade precisa de Deus. Os homens desta sociedade moderna precisam de Deus. Ninguém vive sem Deus. Ninguém vive sem Deus. Por isso que as pessoas estão perecendo. O homem sem Deus, ele vai perecer eternamente. O homem que não se volta para Deus, que desprezou a sabedoria, ele vai ser desprezado. Porque hoje nós vemos a palavra do Senhor dizendo que a sabedoria está clamando, ela está gritando, ela se faz ouvir a sua voz. E mais depois ele vai dizer, porque eu clamei e vocês não me ouviram, então vocês clamarão e eu não ouvirei. Então o Senhor ele vai fechar os ouvidos aos clamores daqueles que rejeitaram ouvir o seu clamor. Hoje o Senhor Deus ele está clamando para conosco, mas amanhã ninguém sabe. Pode ser tarde demais. Quando muitos clamarem, então o Senhor Deus ele não mais vai ouvir. Então o tempo de nós voltarmos para o Senhor e ouvir a sua voz é hoje. O tempo de abandonarmos a corrupção, o engano, a apostasia, as mentiras, a avareza, o amor ao dinheiro. Porque o que nós temos de precioso é a nossa vida, é a nossa alma, é o fôlego de vida que temos em nós, o sopro divino em nós, é o que nós temos de precioso, é a preciosidade que nós precisamos preservar, a vida de Deus.
Se nós perdermos a vida de Deus em nós, ou seja, o fôlego divino em nós, se nós desprezarmos o Criador, estaremos perdidos. Ou seja, não há mais o que fazer, nada, não há nada que fazer. Estaremos perdidos, liquidados. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, pedindo que se arrependa, abandone o seu pecado, ouça a voz do Senhor. Abandone a corrupção, abandone o engano, abandone a impiedade, a mentira. Comece a buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Jesus Cristo, ele vem buscar uma igreja sábia, ele não vem buscar um povo ignorante. Ele vem buscar uma igreja que tem sabedoria. A igreja sábia, ela fez a melhor escolha. Ela escolheu andar na luz, ao invés de andar na escuridão, se escondendo os seus pecados, escondendo os seus vícios. Não, a igreja sábia, ela escolheu andar na luz de Deus. As obras da igreja sábia é bem conhecida porque ela é transparente. É uma igreja que vive na luz de Deus. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser esse povo. Porque a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja, povo, pessoas, almas humanas. Não são bens materiais. Não são quatro paredes. Não é religião. Ele não vem buscar organizações religiosas. Ele não vem buscar denominações. Ele vem buscar pessoas, almas, vidas que são preciosas. É isso que o Senhor vem buscar sobre essa terra. Deixa de guerra, porque a minha denominação, porque a minha igreja, a minha religião não vai salvar você. O único que pode salvar a sua vida é Jesus. O único salvador é Jesus. Buda não vai salvar a sua alma. Maomé não vai salvar a sua vida. Somente Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o homem. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Jesus. A sabedoria, a santidade, a justiça. Deixa a justiça de Deus, a sabedoria, a santidade de Deus entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar e trazer uma transformação desse estilo de vida corrompido, depravado, imoral. Lança isso fora e receba Cristo, receba a santidade, receba os bons costumes de quem é justo, de quem é fiel, seja sincero, seja verdadeiro em tudo. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Este é o chamado do Senhor para nós, para que nós venhamos ser verdadeiros, sinceros, pessoas íntegras, pessoas que venham verdadeiramente ter um coração voltado para Deus e para o próximo, para o nosso semelhante, porque nós somos chamados também para servir. A verdadeira sabedoria, quando nós abraçamos essa sabedoria, nós aprendemos a servir o nosso semelhante, nós aprendemos a servir a Deus, e que no serviço do Senhor é servir o nosso próximo, o nosso semelhante. Claro que esse servir é de acordo com as Escrituras, esse servir é de acordo com a palavra de Deus, servir com a verdade, não em mentiras, mas servir com a verdade, servir com aquilo que é justo, que é reto, com aquilo que vai edificar, com aquilo que vai trazer transformação. O que é que vai trazer transformação para nossas vidas? O conhecimento de Deus traz transformação. Que todos possam adquirir o conhecimento de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos formou do pó da terra e nos fez alma vivente, nos fez seres inteligentes, dotados de sabedoria, intelecto, raciocínio, lógico.
nos fez com capacidade de analisar situações, fazer comparação e entender que sem Deus o homem não vai a lugar algum. Somente através da contemplação nós podemos chegar a essas conclusões. Que Deus ele criou todas as coisas. Deus ele criou o universo. Deus ele criou as plantas, os animais, o homem. E o homem vai aonde sem Deus? O homem sem Deus ele não vai a lugar algum. Por isso nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos de arrependimento. Arrependimento é abandono do pecado, é renúncia, é tomar a cruz a cada dia e a seguir a Cristo. Isto é o Evangelho. Agora, se você diz, eu não consigo pegar a cruz. Minha cruz é pesada. Não, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo nos é suficiente para que nós possamos suportar o peso da cruz. Ele proveu graça, Ele proveu poder, Ele proveu virtude, Ele proveu os dons, Ele proveu todo o poder dos céus para favorecer um povo que vai morar na eternidade com Ele, que vai entrar nas mansões celestiais, a pátria celestial. Ele disponibilizou todo o poder dos céus a favor de um povo. Mas esse povo, ele precisa se mover. Esse povo, ele precisa crer, ele precisa acreditar. Porque nós estamos vendo que as pessoas estão vivendo desacreditadas. Mas porque fulano se escandalizou, porque fulano mentiu, roubou, matou. Não importa. Cada pessoa pode acessar a Deus através da cruz, através do sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Você não depende de um sacerdote físico para lhe conduzir a Deus se você entender o caminho que você toma para chegar até Deus. O caminho foi aberto na cruz. O véu se rasgou quando Jesus deu brado na cruz do Calvário. E quando ele deu brado na cruz, o véu do templo rasgou-se, abriu o caminho para que você pudesse entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então, significa que você pode entrar na presença de Deus levando o sangue do Cordeiro. Ou seja, o seu arrependimento. Porque através do seu arrependimento, a sua confissão de pecados, você acessa o sangue de Jesus e você entra na presença de Deus. Ninguém tem desculpa. Ninguém vai ter desculpa naquele dia porque eu não fui salvo porque todos escandalizaram, todos mentiram, os pastores estavam mentindo, estavam fazendo comércio. Não, ninguém vai ter essa desculpa. Todos podemos acessar a graça de Deus individualmente. Você só precisa de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A sua salvação ela não está condicionada a ninguém mais. A sua salvação está condicionada à sua fé e à sua obediência a Deus. Então conheça a verdade, busque o conhecimento da verdade. Busque a verdade que liberta e você será liberto da mentalidade oprimida, dessa mentalidade aprisionada de pensar que a sua salvação depende de outra pessoa, depende de um pastor, porque se o pastor caiu, os pastores estão escandalizados dessa geração, então eu vou ficar vivendo a minha vida aqui mesmo do jeito que eu estou no pecado. E vai ao inferno? Não, amados. Nós precisamos tomar posição diante de Deus para a nossa eterna salvação. A salvação da sua alma. Esta salvação que Deus está te dando, essa oportunidade de ser salvo. Você não pode jogar fora essa oportunidade. Porque alguém jogou fora a oportunidade que Deus deu. Se alguém jogou fora essa oportunidade, mas você não vai jogar fora essa oportunidade de ser salvo, de entrar no reino celestial.
você vai fazer a diferença. Você vai ser salvo em Cristo Jesus. Você vai acessar o Santo dos Santos, a presença de Deus pelo sangue do Cordeiro, através do arrependimento, confessando os seus pecados. Confesse os seus pecados. Abandone os seus pecados. Confesse, diz, reconheça que você é um fracassado, que você não consegue, porque na verdade nós não conseguimos pelos nossos méritos, não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, porque eu posso, ou porque eu consigo sozinho, não. Reconhecemos que nós, sem Deus, nós não conseguimos, e pela fé, nós tomamos posse da palavra de Deus para a nossa vida, e nós temos que crer, e acreditar, e prosseguir avante. Um passo que nós damos hoje, amanhã nós estaremos mais adiante. Um passo que nós vamos dando a cada dia. Quando passar 10 dias, nós estamos muito mais longe, muito mais perto do que antes. Mas se ficar parado à beira da estrada, à beira do caminho, e não se mover, nunca vai experimentar o que é verdadeiramente uma experiência de vida com Deus. Uma experiência de liberdade para servir a Deus. Libertação. Porque o Senhor Jesus falou, permaneçam no meu ensino, e verdadeiramente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós permanecemos no ensino de Cristo Jesus, permanecer significa praticar, significa perseverar, constância. Então, quando nós somos constantes e perseveramos no ensino de Cristo, nós passamos a conhecê-lo, e então nós somos libertos. Aleluia. Por que nós só conhecemos quando nós perseveramos, quando nós praticamos, vivemos o Evangelho, colocamos em prática? Porque aí nós temos experiências com Deus. Experiências pessoais. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, não é teoria. Não se aprende de Deus sentado nos bancos de uma universidade. Você pode aprender uma teoria que vai servir para matar a sua vida espiritual. Por quê? Porque a letra mata. A sobrecarga de teoria mata. Mas a prática da palavra é essa que liberta. A vida no Espírito é essa que liberta. Por isso que diz a palavra de Deus que o Espírito vivifica. É quando você se inclina para o Espírito, aí você se torna vivificado, avivado. Você recebe vida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a sabedoria, ela clama de fora, mas ela pode entrar na sua vida a partir do momento que você der lugar. Cristo pode entrar na sua vida. Você precisa somente crer. Você precisa crer nessa palavra. Crer no Evangelho. Creia em Cristo. Tome posse dessa verdade. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus que ouviram essa mensagem. Que Deus abra a sua mente, abra seu coração, seu entendimento para entender que toda a sabedoria, todos os mistérios da sabedoria que estão escondidos em Cristo Jesus, nós podemos acessar pela fé. Acesse pela fé. Comece a clamar e a invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor, porque haverá um povo que vai ser salvo, que está escrito em Joel capítulo 2, 30. É um povo que invoca o nome do Senhor Deus. Isso significa esse povo, né? Não quer dizer que você, eu vou ser salvo porque eu vou na igreja nos domingos. Não tem nada a ver. Eu vou na igreja todo dia. Mas você vive o Evangelho? Você pratica o Evangelho? Você vive uma vida de santidade, de prática da justiça? Se não, esqueça. A salvação é para aqueles que vivem o Evangelho. Aqueles que ouvem e praticam. Esses, verdadeiramente, são aqueles que Jesus Cristo disse lá em Mateus 7,
24, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esses não serão abalados.